Volta para o último bloco do Opinião dessa noite de segunda-feira. Cuca, rapidinho aqui para nós, então, o que tu acha sobre o que nós estávamos falando? Todas as religiões aqui hoje, a Igreja Adventista, o Espiritismo e o Umbandismo pregam basicamente a mesma coisa, mas ainda assim a gente vê guerras religiosas. Por que dessas brigas todas? Qual a tua opinião sobre isso? Primeiro dizer que eu fiz contato com representantes da Igreja Católica, mas não consegui o contato. Tá? Por isso não tenho um representante da Igreja Católica aqui, que, aliás, seria um grande prazer ter aqui. Eu só quero dizer assim que é importante que a gente promova esse tipo de encontro que a gente está promovendo hoje aqui. Por quê? Eu provoquei com o gasto, provoquei com o exagero de dinheiro, com a importância do Papa no Brasil. É lógico que ele é importante, é lógico que ele é um chefe de Estado, é lógico que ele precisa de segurança. E todos nós precisamos. Talvez a gente tenha que discutir se o momento era esse para gastar tanto dinheiro. Quando não tem hospital, não tem estrada, não tem coisa nenhuma no Brasil. Mas esse tipo de trabalho que a Igreja Católica está promovendo através dele, e a Dilma está pagando a conta com o meu dinheiro, é o que está trazendo para nós a pergunta: Deus existe? Qual é o tamanho da importância da religião e da fé em Deus? Porque eu tenho fé em Deus, muito diferente da forma do pastor Patrick, muito semelhante à forma da Ciliane e da Ju, e talvez da forma do Guilherme, mas me vendo um pouco mais espiritualizado do que justificativo das coisas. Eu acho que é muito importante nós estarmos discutindo isso. Nós conseguimos reunir a Umbanda, o Espiritismo, nós conseguimos reunir uma igreja protestante, um ateu, que não é ateu. Eu não sou ateu. Não é ateu. Nem à toa. Nem ateu. Ligeiramente à toa. Tá bom. Ligeiramente à toa. E a gente Bela definição, né? Não sou ateu. Quantos milhões de jovens chegam no Brasil hoje e não é em função da Igreja Católica que eles estão no Brasil? Eles estão no Brasil para falar de fé. Eles não estão aqui porque eles são católicos vindo do mundo, simplesmente não. Eu acho que a maioria dos que estão se encontrando não tem uma religião definida. Eles não são católicos por definição. Eles estão no Brasil falando em fé, falando em Deus. Sem Deus não vamos a lugar nenhum. Essa é a minha opinião. Eu não acredito que se consiga mover um corpo sem um espírito. A matéria sozinha não faz nada, tanto é que eu não vi ninguém ressuscitar. Não tem mais espírito. Portanto, nós estamos falando de fé. Questionei se é momento de gastar tanto dinheiro, já que tem brasileiro passando fome, passando frio, sem o que comer, sem medicina, sem hospital, sem estrada, sem coisa nenhuma. Questionei isso apenas. Quanto à fé, quanto à vinda do Chico Bento, que eu chamo o Papa Francisco, ele devia ter adotado o nome Chico Bento, que ia ficar bonito. O Chico Bento, na minha opinião, é muito bem-vindo. Questionei o gasto só. Quanto à fé, isso é muito importante, está desenvolvendo uma discussão muito importante. Será que era possível, há alguns anos atrás, sentar numa bancada como esta, com a opinião forte do Guilherme, com a opinião diferenciada, tratando de Umbanda, que foi perseguida a vida inteira por fazer feitiço, como se chama na Umbanda, ou o Espiritismo que vem e fala de uma fé muito mais leve, muito mais branda, justifica uma coisa com a outra. A gente pode plantar o que quiser, mas vai colher obrigatoriamente. Mas o pastor Patrick tem uma opinião muito diferente. Acredita que Jesus voltará para a Terra e encarnado como humano. É isso que eu pergunto. É possível? É possível isso, Patrick? Segundo a Bíblia, é a maior de todas as promessas. Na verdade, a vinda dele aqui não teria nenhum sentido se não houvesse o retorno, ou a volta. Lá se vão 2013 anos nessa espera pela volta de Jesus Cristo. Quando que isso aí vai acontecer? Se tem uma ideia de quando Jesus vem para, como dizem, nos salvar, nos perdoar dos pecados, separar o bem do mal, pecadores de não pecadores, quem vai ao céu, quem vai ao inferno, se sabe quando isso vai acontecer? Sim, não tem uma data marcada, mas ele falou assim, quando o evangelho do reino for pregado a toda tribo, raça, nação,
e língua, então virá o fim. Né? E existe um outro texto da Bíblia que fala: não retarda a sua vinda, como muitos a julgam demorada, mas Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, para que Jesus Cristo possa voltar. Então, eu particularmente não acredito que há uma solução para o nosso mundo. A política, eu acredito que é um sistema, o sistema não tem solução, né? O sistema político, embora devamos sim ter nossa consciência, lutar, né? Conscientizar a população que devemos escolher bem os nossos políticos, mas eu sou cético quanto à melhora da situação geral do mundo. Como a Bíblia diz, ele tende a pior, né? E muito do que acontece hoje estava profetizado na Bíblia, especialmente no capítulo 24 de Mateus, 2000 anos atrás. Ciliane, o Espiritismo acredita nessa volta reencarnado de Jesus Cristo? Eu não acredito que seja impossível, Cristiano, porque ele já veio uma vez, é um espírito de um crescimento, de uma luz imensa, e acredito que se vier, talvez seja no momento, como disse o Patrick, em que a palavra dele já tenha chegado, seja lá de que forma for, ao coração das pessoas, e quem sabe no retorno ele não seja crucificado. Quem sabe no retorno seja realmente reconhecida a única lei que ele deixou, que é a lei do amor. Acredito que nós temos sim condições de evoluir o suficiente para ter novamente essa figura junto de nós, encarnado. Porque espiritualmente, com certeza, ele está. Aliás, é o que ele disse, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Né? E com certeza ele está, e eu não acredito que ele seja a essência do amor e da justiça, a imagem do Pai, mais aperfeiçoada, porque somos todos a imagem do Pai, mas a imagem aperfeiçoada, não acredito que seja ele preconceituoso. Então, eu acredito que ele não se iniba de ir à igreja adventista, de estar nas sessões do Centro Espírita, de participar do terreiro da Umbanda, de acompanhar os que são ateus também, de ir aonde estiver o ser humano, que queira ou não, no meu entendimento e no entendimento do Espiritismo, somos todos, sim, criados pelo mesmo Pai, pelo mesmo ser superior, e criados simples, puros e ignorantes, para que nós possamos fazer o nosso próprio crescimento e nos aproximarmos da perfeição que é Deus. Ju, a visão do umbandismo quanto a essa volta de Jesus Cristo? Olha, eu particularmente, eu acho difícil isso acontecer. Eu acho assim que Jesus, hoje ele está numa hierarquia extremamente superior, uma hierarquia de luz, um dos mestres ascensos de maior potencialidade. Acredito que ele se manifeste dentre nós de outras formas. Acredito que ele se manifeste dentre nós através de alguns mensageiros, de pessoas mais iluminadas, mais evoluídas, e desta forma ele vai trazer e está trazendo a sua mensagem. Acredito também na evolução do ser humano, que essa é a busca maior, que esse é o objetivo maior, cada um dentro da sua crença, da sua religião, buscar o seu crescimento. Como falou o pastor Patrick, como falou a Ciliane, o Guilherme, cada um dentro das suas crenças, buscando o melhor e se melhorando. Aí eu acredito que Jesus Cristo estará presente. Não acredito que ele precisasse voltar de um corpo humano. Ele já chegou num ponto de hierarquia que ele não tem mais necessidade disso. O próprio Chico Xavier falou que na última encarnação dele, ele não precisava mais estar aqui. Ele já tinha evoluído o suficiente, ele veio por amor. Então, acredito que nem o Chico mais voltaria para cá, né? Não, a Ciliane, por missão não. Por missão não, né? Aliás, por necessidade não. Expiação não. Mas por missão, por amor, eu acredito que nada justificaria a vinda de um ser superior, a não ser o amor e a necessidade de espalhar esse amor e de fazer chegar ao coração de todos. Seria um ato de amor destruir com o pecado, né? Nós cremos que tudo de ruim que existe no mundo, seja a corrupção, seja o gasto exacerbado de dinheiro, nós cremos que a culpa de tudo isso é que o mal está no coração do homem. Isso se chama pecado, né? A Bíblia não diz que o homem é bom,
Existem algumas religiões que creem que o homem naturalmente é bom, mas a Bíblia diz assim que o coração do homem é ruim. Então, Jesus viria para terminar com o pecado. E aquelas pessoas que durante a sua vida conseguiram, aceitaram essa mensagem de Cristo Jesus e passaram a viver dentro da sua lei, da sua vontade, essas pessoas serão levadas para o céu, para viver com Ele eternamente em felicidade. Agora, eu queria... Por favor. Uma questão aqui importante. Tu imagina a raiva do Cuca se vem, por exemplo, volta ao Jesus, quanto a Dilma não ia gastar para receber o Jesus? Todos os anos Se o Papa, representante, gasta Com 100 um pouquinho de sorte, assim, ó, a dentuça baixinha Mônica Dilma já vai estar bem longe daqui, meu filho, bem longe, com o PT junto. Agora, Se vocês sério. tiverem que Gui, tu resgatar acredita numa essa volta? raiva Rapidinho, toda. a gente está quase estourando. Gui, tu acredita numa volta de Jesus Cristo? Eu não posso dizer que acredito ou não acredito. Eu não duvido da fé alheia. Eu já disse isso aqui no intervalo. Não, nós estamos dentro da tua Dentro fé, da Gui, tu minha acredita? Dentro da minha fé, dentro do tipo de Deus que eu acredito que exista, acho que não viria. Mas, de qualquer forma, eu respeito a fé alheia. Eu acho que as pessoas que são crentes nisso devem ser livres para crer nisso. Agora, o que eu digo aqui para o público, e é importante até porque nós estamos em tempos perigosos, não só a Igreja Católica, mas as outras religiões, elas, pelo menos, existe um preconceito antirreligioso no país. Vou dizer uma coisa, não existe nenhuma civilização, não existe nenhum país, não existe nenhuma organização humana que não tenha sido criada, ou pelo menos tenha sido organizada, sem um preceito religioso fundador. Isso é fundamental que se compreenda. Nenhuma organização social humana se originou do acaso. Sempre foi com uma filosofia religiosa de fundo. No caso da ocidental, essa religião foi a religião católica. Tem que terminar, eu vou te deixar. Foi a religião católica. Então, quando as pessoas falam assim, mas tem um crucifixo na sala, tem não sei o que e tal... Existe uma influência católica muito grande, como colocou a Ciliane no início do programa, e é importante que nós nos lembremos das nossas origens. O Estado não é a última instância. A última instância é a construção humana. E a religião é uma dessas construções. Muito obrigado, Guilherme. Muito bem. Então, o Henri Cristo já está, não é de Santa Catarina, o Henri Cristo, ele diz que ele é Jesus. Entre dizer e ser há muita diferença. E encontrar aquele que vai dizer que é e é mesmo. Vai ser outra grande diferença. Eu na minha humilde opinião, não acredito numa volta de Jesus em corpo humano. Até acho que não haveria nem necessidade disso com tudo que se está divulgando de amor dentro das religiões. Não sei se nós vamos chegar a nos encontrar, unidos em religiões diferentes com o mesmo sentido e falando do mesmo assunto. Como hoje, o pastor Patrick tem uma opinião, todos nós temos uma opinião um pouco diversa um do outro, mas estamos falando em Deus e estamos falando de amor. De formas diferentes, mas estamos falando em Deus e de amor. Talvez isto seja a vinda de Cristo, isso seja o que Cristo pregou. Que daqui a pouquinho todos entendam que é muito mais valoroso o amor, a caridade, o respeito entre si e por um soberano do que uma religião em si, postada por um chefe de Estado, por um pastor, por um umbandista, por um centro de umbanda, por um ateu ou por um não ateu. Eu acho que isto é o Cristo. Isso sim, eu acredito que seja o Cristo. O encontro de todos, sem a divisão de uma religião, apesar de existirem ou continuarem existindo. Eu imagino que seja isso. Senão o Henri Cristo é Jesus, já está na Terra. Exatamente. Então nós teremos papo ainda para mais uma hora, se precisasse. Eu quero agradecer, Cuca, muito obrigado. Vamos fazer outro ainda. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Guilherme, te agradecer, muito obrigado por ter aceito o convite. Desculpa ter vindo aqui roubar o tempo dos outros. Ju, muito obrigado pela tua presença Eu que também. agradeço, querido, muito a minha satisfação estar aqui. Ciliane, um abraço, obrigado. Obrigada pela oportunidade. Patrick, muito obrigado. Possa voltar também outras vezes aqui na TV Farroupilha. Vai ser um prazer. Isso aí. Na minha opinião, eu acho muito válido a vinda do Francisco aqui para o Brasil. Eu acho que isso pode acarretar em muitas coisas boas para o nosso país, principalmente nessa juventude aí que a gente vê perdida de tudo quanto é lado. Questão de Jesus Cristo, não acredito que vá voltar. Acho que, como disse o Cuca, aí é uma mistura de tudo aí. Pode sim se ter um bem maior e se expressar. Eu acho que não precisa expressar numa figura humana, numa figura de homem, alguém que a gente tem que se espelhar. Cada um tem que saber dentro de si o que é certo e o que é errado. O Opinião volta na segunda-feira da semana que vem com mais algum assunto aí
nessa mesma linha, talvez nessas mesmas polêmicas que a gente tem tentado trazer para você que está aí do outro lado da tela. Um abraço a todos e até a próxima semana.